Nunca contei isso para ninguém do trabalho, nem para minha família. Porque, se eu estiver errado, então alguém vai rir. Mas se eu estiver certo, então aquilo ainda está lá. Eu trabalhei como vigia noturno por quase 3 anos. Prédio comercial. Antigo. 5 andares. Nada abandonado, mas vazio depois das 7 da noite. Minha rotina era simples. Ronda a cada hora, câmeras ligadas, rádio preso no cinto, café ruim na garrafa térmica. Nunca acreditei em nada estranho. Eu só precisava do salário. As noites eram sempre iguais. O silêncio tinha um som próprio. Ar-condicionado distante. Um estalo aqui, outro ali. Com o tempo, você aprende a ignorar. Às 2 da manhã, eu fazia a ronda do 3º andar. Sempre o mais quieto. Salas vazias, mesas cobertas, luzes de emergência piscando fraco. Foi numa dessas noites que algo pequeno mudou. Na câmera do corredor do 3º andar, uma das portas estava aberta. Isso não acontecia. Todas eram trancadas às 7 em ponto. Pensei que fosse erro meu. Câmera antiga. Ângulo ruim. Mesmo assim, subi para conferir. Quando cheguei, a porta estava fechada. Trancada. Eu testei a maçaneta. Nada. Voltei para a sala de monitoramento. Na câmera, a porta parecia aberta de novo. Não completamente. Só o suficiente para mostrar um pedaço de escuridão dentro da sala. Pensei em chamar manutenção. Não chamei. Nas noites seguintes, aconteceu de novo. Sempre depois das 2. 3º andar. Às vezes era uma porta. Às vezes, outra. No local, tudo normal. Nas câmeras, sempre algo fora do lugar. O detalhe que mais me incomodava não era a porta. Era o horário. Sempre às 2h17. Comecei a evitar o 3º andar. Fazia a ronda mais rápida. Até a noite em que ouvi passos. Não nas câmeras. No corredor, atrás de mim. Passos lentos. Sem pressa. Quando virei, não tinha ninguém. No monitor, a câmera mostrava alguém parado no fim do corredor. Parado. Sem se mover. Peguei o rádio. Chamei pelo supervisor. Nada. Olhei de novo para a tela. A figura não estava mais lá. Mas uma coisa apareceu no lugar. A porta da sala 304. Aberta. Totalmente aberta. Eu nunca subi naquela noite. No dia seguinte, pedi para trocar de turno. Disseram que não dava. Uma semana depois, pedi demissão. Não me expliquei. Não precisava. Meses depois, encontrei um ex-colega. Ele perguntou por que eu tinha saído. Antes de eu responder, ele disse: "Você também viu, né?" Eu perguntei o quê? Ele só respondeu: "O 3º andar agora fecha às 2." Eu nunca mais voltei lá. Mas às vezes, quando acordo de madrugada, olho o relógio. 2h17. Trabalhar à noite muda a forma como você pensa. Não deixa você mais corajoso. Só deixa você mais atento. Eu era vigilante noturno em uma escola estadual antiga. Prédio simples. 2 andares. Pátio aberto no meio. Depois das 10, ficava completamente vazia. Nem professores. Nem alunos. Nem barulho. Eu conhecia aquele lugar desde criança. Estudei ali. Depois de adulto, voltei como vigilante. Talvez por isso eu tenha aceitado o turno da madrugada. Minha rotina era fixa. Ronda às 11. Outra à 1. Outra às 3. Câmeras ligadas. Portões trancados. Nada nunca acontecia. Até a noite em que vi meu pai. Ele tinha morrido 2 anos antes.
Infarto. Rápido. Sem despedida. Não foi de repente. Não foi um susto. Foi como se algo fora do lugar tivesse sido colocado com cuidado. Eram quase 2 da manhã quando vi alguém sentado no banco do pátio. Na câmera. Um homem. Sozinho. Cabeça baixa. Pensei em invasão. Peguei a lanterna. Saí da sala. Quando cheguei ao pátio, não tinha ninguém. O banco estava vazio. Voltei rápido. Na câmera, o homem ainda estava lá, no mesmo lugar. Mas agora eu reconhecia a postura. Os ombros caídos. As mãos apoiadas nos joelhos. Era meu pai. Usava a mesma camisa que ele usava em casa. Velha. Azul clara. Meu corpo travou. Não senti medo. Senti outra coisa. Uma mistura de aperto e alívio. Fiquei olhando a tela por vários minutos. Ele não se movia. Só estava ali, como se estivesse esperando. Criei coragem e saí de novo. No pátio, vazio. Nenhum som. Quando voltei, a câmera mostrava ele em pé agora, olhando direto para a lente. Eu desliguei o monitor. Respirei fundo. Liguei de novo. Ele continuava lá, mas agora levantou a mão. Devagar, como quem chama alguém. Eu sentei. Não sabia o que fazer. Não pensei em fugir. Não pensei em rezar. Pensei em falar. Falei em voz alta. Pai. Minha voz ecoou no prédio vazio. Na câmera, ele sorriu. O mesmo sorriso cansado de sempre. Depois disso, ele começou a andar. Não em direção à câmera. Em direção à antiga sala dos professores. A porta daquela sala estava trancada há anos. Na tela, ela se abriu sozinha. Ele entrou. A porta fechou. O pátio ficou vazio. O relógio marcava 2h12. Eu não me movi até amanhecer. No dia seguinte, fui até a sala dos professores. A porta estava trancada, intacta. Mas no chão, perto da mesa antiga, havia algo. Um chaveiro. O chaveiro do meu pai. O mesmo que eu tinha guardado em casa. Cheguei em casa e fui conferir. A gaveta estava vazia. Depois daquela noite, ele voltou mais 2 vezes. Sempre às 2h12. Nunca falou. Nunca se aproximou. Só aparecia. Esperava alguns minutos. E ia embora. Na terceira vez, antes de sair, ele olhou para a câmera outra vez. E balançou a cabeça. Como quem se despede. Depois disso, nunca mais apareceu. Pedi demissão na semana seguinte. Hoje, quando acordo no meio da noite. Se vejo o relógio marcar 2h12. Eu não sinto medo. Só fico acordado. Em silêncio. Trabalhar como vigilante noturno te ensina a não fazer perguntas demais. Você observa, registra e segue em frente. Eu fazia a segurança de um prédio antigo no centro da cidade. Antiga sede de uma empresa que faliu nos anos 90. 4 andares. Paredes grossas. Reforma nunca concluída. Meu turno começava às 11 da noite. Terminava às 7 da manhã. Câmeras antigas. Iluminação fraca. Silêncio constante. Nada acontecia ali. E era exatamente isso que eu queria. Na terceira semana, durante uma ronda no segundo andar, ouvi um som diferente. Não era passo. Não era vento. Era como algo batendo por dentro da parede. Seco. Ritmo irregular. Encostei o ouvido. O som parou. Anotei no relatório. Segui a ronda. Na noite seguinte, o som voltou.
mesmo lugar, mesma parede. Dessa vez, veio acompanhado de uma sensação estranha. Não medo, culpa. Como se eu estivesse invadindo algo que não era meu. Voltei para a sala de monitoramento. Na câmera do corredor, algo apareceu atrás de mim. Um homem. Parado. Magro. Rosto pálido. Roupas antigas. Eu virei na mesma hora. O corredor estava vazio. Quando olhei de novo para a tela, ele estava mais perto. Não se movia. Só mudava de lugar entre os cortes da câmera. Minha respiração ficou curta. Ele levantou o braço. Apontou para a parede. A mesma parede do som. Eu falei sem pensar. O que você quer? Na câmera, a boca dele se moveu. Mas o som não saiu pelos alto-falantes. Saiu de dentro da minha cabeça. Aqui. Apontei a lanterna para a parede no corredor real. Nada. Na câmera, a imagem mudou. Mostrou a parede aberta. Dentro dela, algo claro, irregular, empilhado. Eu entendi sem precisar ver de perto. O homem assentiu. Depois apontou para o chão. E desapareceu. O corredor voltou ao normal. O relógio marcava 3h41. Eu chamei a polícia. Expliquei o barulho. Expliquei a suspeita. Não expliquei o homem. Eles chegaram meia hora depois. Quebraram a parede. Nada. Nenhum osso. Nenhum espaço oculto. Só concreto sólido. Os policiais me olharam em silêncio. Um deles perguntou se eu estava bem. Outro anotou meu nome. No relatório oficial, constava que eu tive um episódio de confusão durante o turno. Fui afastado no dia seguinte. Uma semana depois, o prédio entrou em reforma de emergência. Trocaram exatamente aquela parede. Meses depois, vi uma notícia pequena no jornal local. Durante a obra, encontraram restos humanos em outra ala do prédio, atrás de uma parede recém-derrubada. Segundo a reportagem, ninguém sabia dizer por quanto tempo estavam ali. O prédio foi interditado. O caso ficou sem solução. Meu nome não apareceu em lugar nenhum. A polícia nunca me ligou. Mas às vezes, quando passo perto daquele quarteirão, sinto a mesma culpa. Não por ter visto demais, mas por ter avisado tarde demais. Trabalhar de vigia numa igreja parece mais seguro do que realmente é. Durante o dia, é um lugar de paz. À noite, vira outra coisa. Eu era vigilante noturno de uma igreja antiga no interior. Construção de pedra, janelas altas, vitral escuro, um sino que nunca tocava depois das 8. Meu turno começava às 10 da noite, terminava às 5 da manhã, sem câmeras, sem alarme moderno, só eu, uma lanterna e as chaves. O pastor dizia que não precisava de mais nada. A casa de Deus se protegia sozinha. Nas primeiras noites, tudo era silêncio. Madeira estalando. Vento batendo nos vitrais. O cheiro de incenso antigo ainda preso nas paredes. Eu fazia a ronda por dentro. Depois por fora. Sempre o mesmo caminho. Até a noite em que ouvi algo do lado de fora. Não era passo. Não era animal. Era como unhas raspando o vidro. Levantei a lanterna. Apontei para a primeira janela. Nada. Continuei andando. Quando cheguei perto do altar, senti algo diferente. O ar ficou pesado. Difícil de respirar. Apaguei a lanterna por um segundo. Acendi de novo. Na janela atrás do altar, havia uma sombra. Alta. Comprida.
com algo parecido com chifres. Meu coração disparou. Dei 2 passos para trás. A sombra se moveu. Outra apareceu ao lado. Depois outra. Uma em cada janela. Não batiam no vidro. Não forçavam. Só observavam. Quando apontei a lanterna diretamente, vi os rostos. Não eram humanos. Olhos fundos. Bocas abertas demais. Sorrisos tortos. Eu tentei correr. Minhas pernas não responderam. Ouvi um sussurro. Não vinha de fora. Vinha de todos os lados. Peguei a Bíblia que ficava no púlpito. Minhas mãos tremiam. Abri em qualquer página. Comecei a ler em voz alta. No começo, minha voz falhou. As sombras se mexeram. Se aproximaram do vidro. Continuei lendo. Mais alto. Mais firme. O vento começou a bater nas janelas. Não para entrar. Para distrair. Uma das figuras colou o rosto no vidro. Sorriu. Eu fechei os olhos. Continuei orando. Não pedi nada. Só li. Quando o silêncio voltou, abri os olhos. As janelas estavam vazias. Nenhuma sombra. Nenhum rosto. O vitral estava intacto. Caí de joelhos no chão frio. Fiquei ali até amanhecer. Quando o pastor chegou, perguntou por que eu estava tão pálido. Não contei tudo. Só disse que não faria mais o turno da madrugada. Ele me olhou sério. E disse que eu não era o primeiro a pedir isso. Nunca mais voltei àquela igreja. Mas até hoje, quando passo em frente a ela à noite, eu não olho para as janelas. Porque sei. Se eu olhar de novo, eles também vão olhar. Trabalhar como vigilante noturno te ensina a confiar no básico. O que você vê, o que você ouve, e no que o rádio responde. Eu fazia segurança de um depósito municipal afastado da cidade. Galpão grande, pé direito alto, portões de ferro pesados. Nada de câmeras, nada de sensores. Só eu, uma lanterna forte e um rádio de emergência preso no cinto. Meu turno começava à meia-noite. Ia até às 6. O rádio só era usado em caso real. Incêndio, invasão, acidente. Nunca tinha sido usado. Naquela noite, o vento estava estranho. Não constante. Entrava em rajadas curtas. Como se alguém respirasse perto do prédio. Fiz a primeira ronda pelo lado de fora. Tudo trancado. Tudo quieto. Quando entrei no galpão, apaguei a lanterna por um segundo. Hábito antigo. Ouvir antes de ver. Ouvi algo. Não passo. Não metal. Um arrastar lento. Pesado. Irregular. Liguei a lanterna. O feixe cortou a escuridão. Caixas. Pilares. Nada fora do lugar. Andei mais alguns metros. O som parou. Quando parava, eu parava também. Não por medo. Por instinto. Continuei a ronda. Foi então que o rádio chiou. Sozinho. Não chamada. Só interferência. Apertei o botão. Base, aqui é o vigia. Alguém na linha. Silêncio. Soltei o botão. O rádio chiou de novo. Dessa vez, com voz baixa, arrastada. Não saia daí. Meu corpo gelou. A voz não era da base, nem de nenhum colega. Apertei o botão com força. Repita a mensagem. Nada. O rádio morreu. Tela apagada. Sem sinal. A lanterna piscou uma vez.
Depois estabilizou. Foi quando vi a sombra. Não projetada. Não refletida. Uma sombra em pé. No meio do galpão. Ela não reagia à luz. O feixe passava por ela como fumaça. Dei um passo para trás. O rádio ligou sozinho. Agora a voz estava mais clara. Ele não gosta de ser visto. Meu coração batia no ouvido. Falei alto. Quem está aí? A sombra se moveu. Não caminhou. Apenas ficou mais próxima. A lanterna começou a pesar na minha mão. Como se algo puxasse o ar ao redor. O rádio chiou novamente. Último aviso. Eu corri. Não olhei para trás. Não gritei. Só corri até a porta principal. Quando alcancei o portão, ele estava aberto. Eu tinha trancado. Atravessei sem pensar. O rádio caiu no chão atrás de mim. Fez um último som. Uma risada curta. Quando a polícia chegou, encontrou tudo normal. Portões fechados. Nenhum sinal de invasão. O rádio nunca mais ligou. Foi recolhido. Descartado. Pedi demissão naquela manhã. Nunca mais aceitei trabalho noturno em galpão fechado. Porque aprendi uma coisa. Lanterna mostra o que está na frente. Mas o rádio, às vezes, responde a quem não deveria estar ali. Trabalhar como vigilante noturno em escola infantil não parece perigoso. Parece só estranho. Porque tudo ali foi feito para crianças. Eu cuidava de uma creche municipal afastada do centro. Prédio baixo. Colorido demais para a noite. Desenhos nas paredes. Bonecos pintados nos corredores. Meu turno começava às 9 da noite. Terminava às 7 da manhã. Só eu. Uma lanterna. E um rádio de emergência. À noite, o lugar ficava silencioso demais. Nenhum som de criança. Nenhuma risada. Só o rangido do prédio. Na primeira semana, nada aconteceu. Eu fazia a ronda pelos corredores. Conferia portas. Conferia janelas. Sempre evitava a sala do berçário. Não por medo, mas porque o silêncio ali parecia errado. Numa madrugada fria, perto das 2, ouvi algo. Não vinha do lado de fora. Vinha de dentro da escola. Era um som baixo, rítmico, como um brinquedo sendo apertado. Apontei a lanterna para o corredor principal. Nada. Caminhei devagar. O som veio de novo. Agora mais perto. Parecia um choro contido. Não alto. Não desesperado. Cansado. Meu estômago apertou. Peguei o rádio. Base, aqui é o vigia. Estou ouvindo barulho interno. Só estática. Guardei o rádio e continuei. Quando cheguei à porta da sala de atividades, vi algo no chão. Um urso de pelúcia. Velho. Marrom. Com um olho costurado diferente do outro. Ele não estava ali antes. Levantei a lanterna. E então vi a criança. Ela estava sentada no chão. De costas para mim. Pequena. Pernas dobradas. Segurava o urso contra o peito. Meu corpo travou. Não senti pânico. Senti tristeza. A luz da lanterna passou por ela, mas não iluminou completamente. Era como olhar através de um reflexo. Ela virou o rosto devagar. Era pálida. Olhos grandes. Sem expressão. Ela não falou. Só estendeu o urso em minha direção. Eu não consegui me mexer. O rádio chiou sozinho. Dessa vez, não era estática. Era uma voz baixa. Muito baixa.
Ele ficou aqui. Olhei para o rádio. Depois para a criança. Ela apontou para a porta do fundo da escola. A antiga saída de serviço. Nunca usada. A criança se levantou. Deu 2 passos. E simplesmente desapareceu. O urso caiu no chão. Real. Pesado. Peguei o brinquedo com cuidado. Fui até a porta que ela apontou. Atrás de um armário antigo, havia uma pequena porta de metal. Trancada. Forçada por dentro. Chamei a polícia. Eles chegaram rápido. Arrombaram a porta. Lá dentro, encontraram restos de um antigo depósito. Caixas. Objetos velhos. E um relatório esquecido. Anos atrás, uma criança tinha se escondido ali durante uma reforma. Nunca conseguiram abrir a porta a tempo. O caso foi abafado. Fecharam o depósito. Seguiram a vida. O urso de pelúcia constava como pertencente à criança. Eu pedi demissão no mesmo dia. Nunca mais voltei àquela escola. Mas às vezes, quando vejo um urso jogado no chão à noite, eu lembro. Algumas crianças não querem assustar. Só querem não ficar sozinhas de novo.